Olá, benditos e benditas, que bom que você está aqui conosco. Sábado à tarde, 3 da tarde, nosso encontro de estudo da lição da Escola Sabatina. Mas antes de iniciar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente e mais um sábado, você já sabe, nós estamos num tema maravilhoso que é o tema de Apocalipse e eu estou sempre bem acompanhado e hoje eu estou fazendo a segunda parte, ou seja, dose dupla com essas pessoas aqui que estão conosco, esses convidados que sabem muito do Apocalipse. Estou recebendo hoje o pastor Danilo Terrão, tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Gabriel, uma alegria retornar aqui para a gente continuar esse bate-papo, tá tão gostoso. E maravilha, e também estou recebendo o pastor Jimmy Cardoso, tudo bem, pastor Jimmy? Tudo bem, graças a Deus e muito feliz de poder continuar esse estudo, que é uma pequena gota de água no oceano da sabedoria de Deus, para a gente aprender e a gente criar mais assim, aumentar a nossa esperança na volta de Jesus. Maravilha, então que bom recebê-los aqui, meninos, e que bom que a gente está aqui juntos. E a gente, o pessoal de casa veio aqui para a gente poder estudar essa lição e eu tenho gente que estava me escrevendo, preocupado aqui, pastor, Apocalipse, lição de Apocalipse, durante todo o trimestre o pessoal estava perguntando, pastor, isso aqui, aquilo ali, mas o tema mais esperado era esse do selo. E que bom que vocês estão aqui conosco para estudar esse tema do selo. Então vamos iniciar o nosso estudo, vou pedir ao pastor Jimmy Cardoso que faça a oração para nós iniciarmos. Querido Deus, nosso Pai, que privilégio o Senhor nos concede estudar a Tua Palavra. Precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo em nossa mente para entendê-la, para apreciá-la e para ter a coragem de recebê-la em nosso coração. Amém. Abençoe a todos que vão participar, que estão assistindo, que estão compartilhando desse momento conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Meninos, na última lição nós vimos aqui a besta que emerge da terra, vimos a besta que emerge do mar, vimos ali os poderes ali lutando e percebemos que os enganos de Satanás são muitos, mas que no final Deus sai vitorioso, não é isso? E amém por isso, né? E amém por isso, né? Mas assim, uma coisa que ficou aqui na minha cabeça assim, foi que realmente a história da humanidade reflete o cuidado de Deus quando você vai olhando os pontos da história e você vai vendo que as estratégias de Satanás elas até mudam, mas elas se repetem com o tempo, né? Porque a gente percebe uma coisa, quando olha para trás, nós vemos aqui que Satanás no passado mudou a verdade em mentira e os que ficaram apegados à verdade foram perseguidos. Como, por exemplo, é o caso dos valdenses aí. Quem estava aí olhando, vendo a lição aí, já viu a história dos valdenses. E muitas pessoas se perguntam, será que no final dos tempos vai haver perseguição desse tipo? O que vocês me dizem? E aí? A gente vê na sequência dos fatos que nós estávamos narrando no último encontro, a gente vê claramente que vai se repetir mais uma vez, né? Como está dizendo aí, pastor Gabriel, o inimigo de Deus, ele traça estratégias e aí ele muda e depois volta e assim vai, né? Então, assim como aconteceu lá em Daniel capítulo 3, assim como aconteceu com os valdenses, os huguenotes, vai chegar mais uma vez o momento em que haverá uma imposição de uma falsa adoração. E aqueles que não aceitarem, que se firmarem na verdade, sim, serão perseguidos. E é a promessa aqui do texto bíblico que haverá até uma perseguição de morte, né? Para que as pessoas, então, que não se acharem ali marcadas com a marca da besta, serão perseguidas pela morte. Mas a gente também tem, na sequência do texto aqui, a promessa de que Deus ele se levanta a proteger o seu povo, para abençoá-lo, para guardá-lo, e a verdade sempre prevalecerá, né? É importante lembrar que sempre os decretos de perseguição, de retirada da liberdade, sempre vêm de pessoas próximas a você. Um exemplo clássico disso é o livro de Esther na Bíblia. A pessoa que liderou a perseguição, a destruição, a dizimação do povo judeu no período Medo-Persa era alguém próximo, que incentivou a fazer leis. No tempo de Daniel teve leis, no tempo de Esther teve leis. Sempre existe momentos na história que leis são feitas para segregar alguns e proteger outros. Então, o povo judeu, que é um dos povos mais perseguidos da história, quantas vezes eles enfrentaram essa segregação, essa forma, e parece que o mundo não aprendeu as mesmas lições, porque a gente continua entrando novamente num circuito mundial de perseguição, de quebra das liberdades das pessoas. E isso prepara um cenário para terminar de cumprir o Apocalipse, capítulo 13 e 14. Então, no capítulo 13, quando fala da besta que emerge da terra, que é esta besta? Bom, assim como Satanás utilizou da igreja medieval, do Império Romano, depois da igreja, como um movimento para ir contra a adoração a Deus, mesmo falando de Deus, veio a reforma, que era para tentar reformar a igreja, voltar a ser uma igreja bíblica. No princípio, a reforma foi muito positiva, mas também reformadores e seus
discipulado, o seu discipulado começou também, principalmente quando migrou para as Américas, principalmente na América do Norte, quando os pais peregrinos vieram lá por 1612, é como se a terra, como diz a profecia, né, acolhesse a água, né, acolhesse o povo que estava sendo perseguido na Europa. E por isso que os Estados Unidos começa como um país onde o Estado e a religião são separados. Sim. Né? Por isso que aqui fala que a besta ela tinha 2 chifres, não é isso? Sim. Ou seja, a ideia do republicanismo e a religião ser separados. Tanto é que o primeiro estado onde professa a liberdade religiosa é Rhode Island, onde Roger Williams ele foi um pastor batista que trabalhou em favor da liberdade religiosa. Porque eles queriam que o novo mundo fosse diferente da Europa. Dos erros antigos, Mas interessante das que um perseguições antigas. século e meio depois, quando tem a independência norte-americana, já embora o país permanece separação Estado e religião, mas você percebe que é uma força religiosa quando a própria igreja reformada, o protestantismo, ele vai se afastando dos princípios bíblicos. Ele vai também, ao se apostatar, ele vai tomando essa forma que o próprio Apocalipse descreve, ou seja, as igrejas que fizeram as reformas, Sim. dentro do cristianismo, elas também passam a se apostatar, se desviar da palavra de Deus, buscando novos modelos de adoração, de crença nas escrituras, e por isso que ele diz assim, foi concedido o poder para dar a vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Isso é Apocalipse 13. Quanto, pastor? 13, no capítulo 13, verso 14 em diante, diz assim, esse poder, ou essa besta, esse protestantismo apostatado, esse poder republicano que se afastou de Deus, seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe é permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Então, tá a união, houve períodos na Sim. história que o Estado rompeu com a igreja. Sim. Como aconteceu ali logo depois da Revolução Francesa, naquele período, quando Napoleão aprisionou o Papa. Então, houve um rompimento. Nos Estados Unidos, quando aconteceu a morte de Abraham Lincoln, houve um rompimento do país com o Estado Vaticano, embora é um país protestante, que foi restabelecer vamos dizer assim, essa política de diplomacia em 1984 com Ronald Reagan. É interessante como que Deus, em certo sentido, estava prevendo muitas mudanças no mundo, porque sempre esses poderes, o religioso e o político, vão estar juntos de diversas maneiras. E hoje a gente vê isso claramente no nosso próprio país. O anseio de misturar as coisas, de criar bancadas disso, daquilo, outro, como formas onde vai chegar isso? Geralmente chega na quebra das liberdades, na imposição de um sistema. Né? E por isso que diz aqui no texto, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do ser humano. E esse número é 666. O que vai culminar? Com a união do poder do catolicismo medieval, oriental, com o protestantismo, o evangelicalismo que se afasta de Cristo e os poderes políticos. Como que isso vai terminar isso? Com a imposição de um sistema. E aqui está dizendo, né? Seria supostamente a solução para os problemas Seria a que eles marca da mesmos besta. causaram, Qual é a marca né? da besta? É levar o ser humano a ser forçado a adorar Deus de um jeito somente. Exatamente. E o jeito que eles propõem, não é nem o jeito bíblico, Mas né? é interessante analisar uma coisa, porque ainda existe, né, um certo ranço, digamos assim, entre o catolicismo e o evangelicalismo. Né? Existe esse ranço. Um evangélico fala, não, eu não sou católico, eu não aceito as doutrinas, os dogmas católicos. E é a mesma coisa do outro lado. Mas o evangélico também diz, não sou católico, e o católico diz, eu não sou evangélico, existe, né? Exatamente. Só que é o seguinte, o pastor Jim falou aqui, né, desse rompimento da reforma, mas nunca houve um rompimento total. Sim. Porque a reforma, ela se rebelou contra a tirania da igreja, do papado, etc. Mas muitos dogmas vieram junto, crenças equivocadas e erradas. Crenças até que a gente já estudou nessa lição aqui, nas anteriores, imortalidade da alma, Exatamente. a troca do sábado para o domingo Isso. e tantas outras aí, inferno e tudo mais. E é o que Ellen White acaba escrevendo no Grande Conflito, que essa é a cola que une as duas.
Sim, entende? sim. O vinho de Babilônia é isso que embebeda todo mundo. Primeiro, essa crença na imortalidade da alma, que Sim. está permeando tanto um lado quanto o outro. Sim, e é interessante que é tão infiltrado isso que Hollywood e todas as produções midiáticas, elas têm a ver com a fantasia, a feitiçaria, tem a ver Sim. com a magia, enfim. Exatamente. Toda essa estrutura, ela, ideologicamente, ela tem sua união. Sim. Embora são instituições diferentes e distintas. Mas a sua forma de pensar é muito parecida nas coisas. Porque a fonte, pastor, é a mesma. Mesmo. Quem que dá autoridade para tudo isso? A gente viu ali, é o dragão. É o dragão. A fonte é a mesma. E aí, no final dos tempos, haverá essa cola, né? Dessas doutrinas todas se unindo para trazer essa falsa oração. Com esse cristianismo medieval apostatado, protestantismo apostatado, surge também o espiritualismo. Sim. Por isso que é a besta, o falso profeta e o próprio dragão, ou seja, unindo, por isso que dá o número 666. Esses três poderes, eles vão exercer tal forma o seu poderio contra a vontade dos seres humanos, impondo, por isso que nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, nós entendemos o valor da guarda do sábado como sinal de Deus para o seu povo e a marca da besta como o dia do domingo, o Sim. dia que é escolhido por esses poderes para ser reverenciado como o seu dia de guarda. Então, calma aí, pastor, uma pergunta. Então, aqui agora ficou claro algo que o pessoal estava esperando em casa das 2 semanas. A marca não é uma vacina, não é um chip, não é um código de barra, não é um negócio que sai na testa. A marca é um símbolo da adoração, é isso? Sim. A marca tem a ver com a quem você vai adorar. No dia que Deus criou para descanso, bênção e santificação, ou o dia que a igreja, junto com o poder político, muda, oficializa. É lógico que hoje a maioria das denominações cristãs, elas têm o domingo como o dia de culto. Para muitas delas, o domingo não é o dia de adoração. Eles poderiam adorar em qualquer outro dia. Tanto é que há muitas pessoas que dizem, não, eu não tenho mais dia de adoração. Qualquer dia é dia de adoração. Em tese, parece que está muito lindo, muito certo. Porém, a igreja medieval, ela aceita e assume o papel de liderança, quando você lê no catecismo, de que o domingo, em celebração à ressurreição de Jesus, ele é oficializado como a missa, o culto principal de adoração. E as demais igrejas protestantes, elas fizeram muitas reformas, mas elas não voltaram ao texto bíblico Exato. do sábado, por exemplo, de pôr do sol a pôr do sol. Sim. E é por isso que hoje nós não podemos, nós não vamos nomear ninguém se você é desse ou daquele lado, mas é importante saber que no final dos tempos haverá um decreto. A união desses poderes imporá um decreto de obediência à guarda do domingo. Sim. Não é de descartar o sábado. A questão vai impor para você uma obediência à adoração no domingo. Então, isso pode vir de diversas formas. Mas o importante é que você saiba que a marca da besta tem a ver com a adoração, com a guarda de um dia específico que ela vai estabelecer, que no caso é o dia do sol, o domingo. Que é contrário ao que Deus contrário pediu. ao que Deus... Porque tanto é que lá em Ezequiel capítulo 20 fala Sim. que o sinal entre Meu povo. Deus e o seu povo é o sábado. É o sábado. Como ele criou, como ele fez na criação. E aí tem os paralelos, né? Você tem, como o pastor Jim falou aqui, a marca da besta, que é toda essa falsa adoração que culmina na adoração ao domingo, ok? Não é só o guardar o domingo, é todo esse processo, é o vinho de Babilônia aí, Sim. entendeu? Agora, ao mesmo tempo que tem a marca da besta, tem o selo de Deus, né? Como o pastor Jimmy falou aqui, que é o dia do Senhor. Por que o sábado é o selo de Deus, né? Quando a gente vê o chamado ali do texto, é temer a Deus, dar-lhe glória, chegar a dar o seu juízo e adorar é aquele que fez. Fez o quê? O céu, a terra, O mar as e a fontes fonte das águas, né? Sim. E o mandamento da guarda do sábado, ele aponta direto para esse Deus criador. É o memorial da criação. Exatamente. Entendeu? Por isso que a guarda do sábado em si não salva uma pessoa. A pessoa salva, ela guarda o sábado. Porque ele entende que quando o Espírito Santo sela cada um de nós, tanto é que em Efésios fala que o Espírito Santo é aquele que é o nosso guardião do testamento, né? Sim. E o sábado é uma demonstração clara de que Deus é o Criador. Então ele tem as marcas, no mandamento do sábado, as marcas de um Deus criador. Por isso, todo selo, ele, quando ele é colocado numa carta ou em algum documento, ele identifica a quem pertence. Sim. Então, o sábado, como o selo de Deus, ele identifica a quem nós pertencemos.
ao Deus Criador. Por isso que o próprio livro de Isaías diz que de um sábado a outro sábado, nós adoraremos o Senhor. Sim. Então, se o sábado não fosse vigente hoje, não teria necessidade de crer o que Isaías está dizendo. O próprio Jesus não mudou isso. Sim. Então, se ele não mudou, se ele mesmo frequentava a sinagoga aos sábados, né, como diz Lucas capítulo 4, então, porque isso é uma identidade de Deus conosco. E agora aqui, meninos, vocês estão falando aí, e a lição também trouxe isso. A lição traz 2 versículos interessantes que vão tratar sobre características daqueles que não se contaminaram, ou seja, os santos. Né? No livro de Apocalipse 14, versículo 4, na primeira parte, diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sequência vem o emblemático texto que nós já lemos na outra lição até, que é de 14:12, que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. 2 pontos interessantes. O primeiro são os remidos do Cordeiro que não se contaminaram com as mulheres. Vocês falaram aqui que o vinho, e a gente estudou isso numa lição anterior a essa da vinda de vocês, o vinho da prostituição são as doutrinas falsas, as heresias, e houve a mudança do sábado para domingo, imortalidade da alma e tal. E o pessoal de casa também já sabe que as mulheres são igrejas. Então agora os santos, eles não se contaminaram, mas não se contaminaram com o quê? Com essas doutrinas falsas, então é isso? Então veja só, o texto de capítulo 14, ele é todo a parte que é simbólica, né? Sim. É um cordeiro que está em pé sobre o monte Sião, né? Então, evidentemente que ele está fazendo um simbolismo de Jesus em frente a Jerusalém, uma região do monte Sião. E com ele estavam os 144 mil, que também é um número simbólico, representativo das 12 tribos de Israel. Não é um número real, vamos assim dizer, mas é um número simbólico. Ufa. De quem? Né, de pastor? quem que ele é simbólico? Ele simboliza todos aqueles que creram no Senhor e aceitaram o Cordeiro como aquele que tirou o pecado de suas vidas, né? Como Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. E diz mais aqui, ó, o que identifica esse grupo? Identifica porque diz que eles não se macularam com mulheres. Aqui não é sentido literal. Tá? Sim. Então, não estamos falando aqui de um homem e mulher físico, estamos falando aqui, como todo o capítulo ele é simbólico, né? Então nós estamos falando de doutrinas, na realidade. As crenças das diversas religiões, ou seja, aqueles que estão com Cristo são aqueles que abandonaram essas ideologias, essas crenças, que desvirtuaram as Escrituras e passaram a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, eles não deixaram que essa contaminação permanecesse nas suas vidas. Sim. E diz mais aqui, ó, porque são virgens, no sentido de que foram perdoados, foram lavados, tanto é que no capítulo 22 fala que aqueles que vão entrar na cidade eterna são aqueles que foram lavados no sangue de Cristo. Então, esse grupo, que representa todos os salvos, vamos assim dizer, Sim. eles foram perdoados e lavados e são purificados por Jesus. Ele segue o Cordeiro aonde ele quer que ele vá. Esses números foram comprados dentre todos os seres humanos como as primícias de Deus e para o Cordeiro. É lógico que, nesse contexto aqui, pode dar a interpretação que esse é um grupo especial, né? Tanto é que a palavra primícia tem a ver com os primeiros, né? Sim. Que representa o quê? Representa o que Deus faz por nós. E esse grupo aceitou isso. Então, o grande ponto que eu vejo aqui, que Deus está chamando a gente, é para que a gente decida adorá-lo conforme as Escrituras ensinam. E ele demonstra uma característica importante nesse povo. Ó. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Como é que eu identifico esse povo? Graça e obediência. Entende? Eles mantêm uma fé em Jesus, em algumas versões dizem a fé de Jesus, ou seja, a confiança que Jesus tinha em Deus, a confiança em Jesus como Senhor e Salvador. Né? E olha que interessante, os mandamentos, eles não são fator para a salvação, mas eles são um fator de identificação do caráter de Deus na nossa vida. Daqueles que já então, foram salvos. Se eu rejeito os mandamentos, eu estou rejeitando o caráter de Deus na minha vida. Porque esse é um diferencial. Então, não guardo os mandamentos para ser salvo, mas a obediência aos seus mandamentos é uma característica de caráter daqueles que estão andando com o Cordeiro. E eu vejo assim, Apocalipse é muito lindo, né? A gente tem aqui no capítulo 12 uma característica da guerra, né? Entre Deus e Satanás.
Depois no 13 a gente vê essa guerra ganhando agora uns contornos políticos e religiosos aí com os aliados de Satanás, né, do dragão. E aí quando mostra todo o arsenal de Satanás contra o povo de Deus, o capítulo 14 mostra agora o exército de Deus. Não é bonito isso? Sim. A gente vê uma tensão agora nos dois capítulos. É uma tensão onde o inimigo de Deus se levantou, mas Deus também se levanta. Nessa batalha entre o bem e o mal, Deus também tem o seu exército, o seu povo, que são esses daí. Mas o que eu acho legal também é que não é a primeira vez que aparece esse termo, nos 144 mil aí na Bíblia, especialmente no Apocalipse. Aparece a primeira vez no capítulo 7 de Apocalipse. E quando que aparece? Aparece antes de ser aberto o 7º selo. E o 7º selo é a volta de Jesus. Então, no final do capítulo 6 de Apocalipse, termina com uma pergunta assim, né? Porque aqui ele escreve Quem poderá suster-se? Exatamente. Começa a desenrolar ali os céus e trovões, relâmpagos, e aí os montes e rocheiros caindo sobre os ímpios e tal. E aí vem a pergunta, lá está o Cordeiro no seu trono. Quem poderá ficar em pé diante deles? Aí vem a resposta no capítulo 7. Quem vai ficar? E aí o texto diz assim, ó: vi outro anjo que subia na nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou grande voz, os 4 anjos, aquele aos quais fora dado a autoridade de fazer dano sobre a terra, dizendo o seguinte: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até serarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então estes daí, mediante uma guerra colossal que vai estar acontecendo, guerra ideológica, guerra política, guerra religiosa, e até mesmo uma guerra física, porque haverá o decreto de morte. Então, no meio disso tudo, o povo de Deus se levantará, guardando a fé, a perseverança, né? Guardando os mandamentos de Deus, a graça de Jesus Cristo, os selados de Deus. É por isso que é interessante você ler o livro Grande Conflito e fazer uma comparação, porque além do Grande Conflito, esse livro, ele abordar esse aspecto da história, ele está mostrando a visão do futuro, como algumas coisas vão acontecer. Sim. Que endossa as palavras do Apocalipse, que abre um leque maior, uma lente maior para a gente entender o reflexo de tudo isso. Onde isso vai acontecer? De que maneira isso vai acontecer? Então, quanto mais a gente vê interesse no estudo das profecias, comparando com o mundo real que nós estamos vivendo, você já percebeu quantos tipos de filmes e livros são produzidos para explicar o final da família humana na Terra? Sim. Parece que todo mundo gosta de ver o fim da Terra. Todo Mas, mundo. na realidade, Deus não quer o fim da Terra. Deus quer o início de um novo céu e uma nova Terra. Sim. E por isso que é importante estudar as profecias para não ser iludido. Não viver cabisbaixo, mas viver com esperança. Porque há um Deus Todo-Poderoso que já cumpriu a maior parte das profecias bíblicas e tem algo mais para oferecer para nós num período de grande escuridão espiritual na Terra. E é bonito isso que vocês estão colocando, porque o Apocalipse ele vem revelando, como vocês mesmos já falaram aqui, a graça de Deus, ele revela o plano de Deus, e aí ele demonstra tudo que Deus tem para nós no futuro ainda, né, com esse plano. E a gente percebe uma coisa aqui no Apocalipse: obediência é um traço de adoração, é um traço de redenção, é um traço de salvação na sua existência. Você não obedece porque você vai ser salvo por isso. Você foi salvo e agora você obedece. E como resultado disso, você acaba se destacando de um mundo que está perdido, mas porque você aceitou o plano de Deus, você deixa já de ser um cidadão da terra e se torna um cidadão dos céus, mesmo caminhando aqui na terra. Por isso que no Apocalipse 14, quando ele apresenta aí os 144 mil, o povo de Deus, o exército de Deus, vamos assim dizer, então vem a mensagem dos 3 anjos, que vai ser estudado acho que no último lição, o chamado de Deus para a humanidade. Depois que ele apresenta quem é o dragão, que é Satanás, como que o cristianismo se apostatou, se afastou de Deus, como o espiritualismo engana, como essa mistura dos 3 poderes, junto com a política, eles impõem restrição completa à liberdade. Você vai perceber o seguinte: Deus precisa de um povo para ensinar, para discipular, para proclamar, para testemunhar, para abrir os olhos, para que a gente não seja seduzido pelas astúcias de Satanás. Porque o que restará de tudo isso? Como disse Josué, quanto a vocês, a quem vocês vão adorar? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. E é nesse desejo, nesse anseio que a gente deve viver cada dia. Porque assim, a gente não
não para analisar e pensar como vai ser difícil. Já está sendo, né? Viver a fé e clamar pela verdade. Mas assim, Jesus, quando ele fala sobre os sinais de sua vinda, ele se preocupa muito com o engano. Ele fala por 3 vezes no seu sermão profético sobre o cuidado para não ser enganado. Vede que ninguém vos engane. E ele fala que o engano, no tempo do fim, vai ser tão, mas tão denso, que vai enganar, se possível, até os próprios escolhidos. Então, às vezes, a gente acha que, não, eu estou vacinado já quanto qualquer coisa aí, eu entendo profecia, vocês estão falando aí, eu estou entendendo tudo certo, eu nunca vou ser enganado. Mas, gente, o inimigo de Deus é muito astuto. E no caminho final da humanidade, ele vai dar tudo para enganar as pessoas e levá-las à perdição. Então, é hora, mais do que nunca, de estar firmados na palavra de Deus e entendermos que temos, sim, que receber a marca dos céus. Amém, meninos. Já o recebi aqui no ponto que já está dando a nossa hora. Infelizmente, o tema é fantástico. Inclusive, viu, pastor Gabriel, Sim. nós temos um estudo junto com o Dr. Nonato, pastor Nonato, sobre Apocalipse, toda segunda-feira, se você tem interesse em continuar, porque ali nós vamos passando texto por texto, verso por verso, os comparativos, o método historicista e outros métodos de estudo, como se estuda o Apocalipse, para que você possa ampliar sua visão, seu conhecimento. Que bacana. A gente vamos até colocar aqui no link da descrição, quem quiser assistir, se conectar lá, na classe toda segunda, não é, pastor? Toda segunda noite. Maravilha, então, vamos marcar sim. Mas, amigos, seu último recado sobre o Apocalipse para quem está em casa. No último episódio eu comecei com o Danilo, hoje eu vou começar com o pastor Jimmy. Pastor Jimmy, seu último recado pro pessoal de casa. Olha, queridos, o Apocalipse é o livro principal para nós estudarmos nesse tempo. Talvez se na minha geração Jesus ainda não vier, mas você, quem sabe na sua, dos seus descendentes. Eu sei que o mundo hoje precisa da intervenção de Deus. Nós estamos num mundo muito complexo, muito difícil, milhões e milhões de pessoas em sofrimento, e nós precisamos que Jesus volte logo. E é por isso que é necessário você entender a palavra de Deus, se unir num grande exército de Cristo do bem, de testemunhar de como Jesus é o seu Senhor e Salvador. Você e eu somos a melhor prática do evangelho, da palavra de Deus para as pessoas. Então nós podemos, mesmo que o assunto é controverso, é complexo, mas nós podemos com amor, com bondade, com graça, revelar que Jesus é a revelação do Apocalipse. Amém. Obrigado, pastor Jimmy, pelo seu recado. Obrigado pela sua presença também nesses 2 episódios. Pastor Danilo, seu recado para nossa galera de casa. Bom, estamos falando com os jovens da igreja, os jovens que estão conectados, amigos do nosso canal aí da PAC. Querido jovem, a palavra de Deus, ela é pura verdade, ok? É verdade purinha, sem nem um pouco de mentira e de mistura com coisa errada. A Bíblia é tudo de bom. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido jovem. Chegou a hora de você abraçar as verdades instintivas, as verdades presentes para os nossos dias. Abrace um Deus Criador. Abrace um Deus Redentor. Abrace uma doutrina de salvação pela fé. Abrace e aguarde os mandamentos. Abrace a verdade. Porque isso faz diferença no mundo que você e eu vivemos. No ambiente que você está, onde tudo é relativo, você sabe que a verdade de Deus é absoluta. Então abrace essa verdade. Esse é o meu recado para você e que Deus abençoe muito você, sua vida, sua família, onde você estiver. Obrigado, pastor Danilo, pela belíssima mensagem, pelo belíssimo recado. E eu termino com a mensagem do Apocalipse, mas que também é transcrita diversas vezes na Bíblia, em Hebreus 10:37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Amém. Você, jovem, deve viver pela fé e essa esperança deve estar pulsando forte no seu coração. Jesus em breve voltará. Mas enquanto ele não vem, vivemos o evangelho sendo luz nessa terra. Que Deus te abençoe grandemente. E antes de terminarmos, vamos orar juntos então? Por favor, quem ora agora? Sou eu. Vamos orar juntos aí. Daniel, vamos orar juntos. Você corta. É o pastor Danilo. Oremos então. Pastor Danilo, ora pra gente então. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado porque essa lição veio na hora certa, para um tempo em que essa mensagem é muito relevante. Então nos ajude a praticar essa mensagem e a viver pela fé, a fé na Tua palavra, a fé na graça de Jesus. Nos dê a vitória, em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém.
Obrigado a você por ter ficado conosco até aqui. Obrigado, meninos, mais uma vez por esse episódio tão fantástico. Que Deus te abençoe grandemente. Já sabe, semana que vem a gente se vê às 3 da tarde aqui no canal da Associação Paulista Central. Até lá, valeu!